irmão que tem a Bíblia aí, o outro que não tem, um compartilha com o outro. Tá certo? Vamos ficar perto de alguém que não tem, para um ajudar o outro. João capítulo 3. Coloque a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração a tua palavra. Me ensina, Senhor, através do Espírito Santo, porque naturalmente eu não sou capaz de entender e de acessar aquilo que é santo, mas através do Espírito do Senhor, as coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve e que não chegou ao coração de homem algum, o Senhor vai me revelar através do Espírito Santo. Diga amém. João capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, assim eu creio, em nome de Jesus. Pode sentar. Eu queria falar com vocês sobre o novo nascimento. E para mim basta esses 3 versículos que nos são trazidos através da vida de Nicodemos, um homem que procurou ao Senhor e se tornou corajoso, porque muitos até chegaram a criticar: porque esse homem vai à noite, porque ele não quer transparecer as suas dúvidas. Mas quem de nós não tem dúvidas e quem de nós não quer, muitas vezes bem variadas, que as pessoas não saibam quais são as nossas indagações, né? Ele vai até Jesus e a sua pergunta é simples: Senhor, o que é necessário fazer para nascer de novo? E o Senhor fala com ele sobre o novo nascimento e diz: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele não entende bem, porque já estava em uma certa idade, e toda a sua vida foi pautada em vários ensinamentos, mas nenhum deles poderia levá-lo àquilo que o profeta Isaías havia dito, aos pensamentos de Deus. Então, quando Jesus fala do novo nascimento, ele fala de uma necessidade absoluta do ser humano. Diga: necessidade absoluta. Não é relativo, é absoluto. A necessidade de nascermos novamente. Segundo o apóstolo Paulo escreve ao livro dos Romanos, se você vê a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, por favor, abra comigo, no versículo 7 do capítulo 8. Nós entendemos que o homem natural, ele é carnal, ele não tem como perceber. Então as coisas espirituais, elas se tornam imperceptíveis e inalcançáveis a esse homem natural. De forma que Paulo escreve aí em Romanos 8, versículo de número 7, quem achou diz amém. Porque a mentalidade, diga mentalidade, da carne é inimiga de Deus. Então, quando alguém tem a mentalidade da carne, ele tem uma inimizade com Deus, porque a mentalidade da carne te afasta de Deus. Quem entende isso? Essa mentalidade, ela te impede de acessar as coisas do Senhor. Então, é muito importante que o que Paulo está dizendo: olha, toda mentalidade carnal é inimiga. Quando Nicodemos chega até Jesus, Jesus diz assim: olha, você precisa nascer de novo. Você precisa passar pelo novo nascimento, porque toda mentalidade carnal
é inimiga de Deus. E quando ele questiona sobre esse novo nascimento, Jesus diz: olha, aquele que é nascido da carne é carne, mas que é nascido do Espírito é Espírito. E esse passa a ter vida. Então, nascer de novo é nascer para o mundo espiritual, é para o entendimento espiritual. Amém? Diga assim: se eu só sou capaz de entender as coisas carnais, as coisas humanas, então, de certa forma, eu vou assumir valores, eu vou assumir preceitos, eu vou assumir conceitos na minha vida que são inimigos da cruz, que são inimigos da verdade. Por isso que nós temos aí pessoas que se dizem ateias. Por isso que dizemos que existem pessoas que são cientificistas. Por isso que existem pessoas que vivem à base de filosofias, contextualizadas em experiências sobrenaturais que nada tem a ver com o contexto bíblico. Porque muitas pessoas, e aí tem aquele que crê em extraterrestre, aí você vai longe. Mas, irmãos, o verdadeiro entendimento que Jesus nos passa é que o novo nascimento é que me promove a percepção daquilo que é meu inimigo. Qual é o meu maior inimigo? Eu posso falar que é o diabo? Talvez. Mas eu creio que o maior inimigo é o fato de eu ter uma mente carnal que me impede de acessar as coisas de Deus. Amém? E quando você tem uma mente carnal, tudo que você tem como necessidade humana é mais importante do que Deus. Todas as tuas necessidades são mais importantes do que estar no Senhor. Quem lembra de Marta e Maria? Uma preocupava-se em estar cuidando da casa, da comida e dos afazeres da casa. A outra estava sempre assentada ali. A Bíblia diz que ela sentava-se e ouvia Jesus falar. E quando Marta reclama e diz: Senhor, manda que Maria venha me ajudar, Jesus não vai e briga com Maria. Jesus não reclama de Maria porque ela está sentada, que nem você agora, ouvindo a palavra. Jesus fala com Marta, que estava correndo atrás de resolver outras coisas. Porque para ela, no campo mental, na mente humana, e a mente carnal torna-se inimiga de Deus, aquilo era mais importante, irmão. Ela tinha convidados em casa, ela tinha o próprio Senhor Jesus para dar de comer ali, ela tinha que fazer o feijão, o arroz. E como que isso ia acontecer se não tivesse alguém ali preocupado? Quantos pais de família estão aqui e não dizem a mesma coisa? Quem é que vai botar comida nessa casa se eu não sair para trabalhar? Quem que vai fazer isso, aquilo, outro, se eu não fizer? E quantas mães também, quer dizer, a mentalidade que fica tirando de você, muitas vezes, o seu fôlego espiritual. A gente podia esperar que Jesus olhasse para Maria e dissesse: ô Maria, isso não é cristianismo. Você tinha que levantar daí e ajudar Marta, sua irmã. Você tinha que amar ela está fazendo tudo só. No conceito humano, é claro que todos nós concordamos que Maria tinha que ajudar Marta. Mas Jesus olha para Marta e não para Maria e diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, hoje você escolheu a melhor parte. Irmãos, e ele diz assim, no verso número 7: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Quem crê assim? Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Escreva aí, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em você, então você não está debaixo do domínio da carne, mas do domínio do Espírito Santo. Há um domínio, há um gerenciamento, sim, que me faz vencer o pecado, que me faz escolher as coisas de Deus, que me faz buscar o Senhor, que me faz abnegar-me de todas as outras coisas, me separar de tudo. Você vai ver na vida desse homem chamado Nicodemos, que ele se tornou um homem abnegado, lá em João, capítulo de número 19, verso 39, veja aí. Podemos ler no verso 38, ainda diz assim: depois disso,
Isso foi no dia do sepultamento de Jesus. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também quem com ele, pessoal? Nicodemos. Amém ou não? Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Olha como é o mesmo. Foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Amém? Quem é que estava lá segurando, tirando o corpo da cruz? Quem é que estava lá carregando e envolvendo nos lençóis e colocando os óleos aromáticos? Quem estava fazendo isso? Nicodemos. Amém? Um dos principais, a Bíblia diz. Se você voltar aí para o capítulo 3, a Bíblia diz, no verso 1, entre os fariseus, o homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele e José de Arimateia foram fazer esse trabalho, irmão. Por quê? Porque agora não importava mais o que ninguém pensava. Ele era um seguidor de Jesus. Ele havia se tornado um homem convertido. Amém ou não? Então, nascer de novo requer que o homem natural entenda que a carne, que o pensamento carnal o impede de ser amigo de Deus e o impede de estar entendendo as coisas de Deus. Como Jesus disse no verso 3 do capítulo 3 de João, ele disse: se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então diga, o homem que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Um homem que continua na carne não pode entrar no reino de Deus. Amém ou não? Mas pastor, me faz entender um pouco mais sobre isso. Veja aí, Mateus 15, 19. No verso 18 diz assim: e eu queria que você entendesse que quando Jesus fala isso aqui, é porque havia um costume dos fariseus, você vai ver no capítulo 23, que eles tinham, de Mateus, que eles tinham o costume de se lavar muitas vezes quando eles entravam numa casa, ou quando eles pegavam na mão de alguém, se lavavam 7 vezes antes de fazerem qualquer tipo de coisa. Aí Jesus vai dizer assim, 17, não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm da onde? Do coração. E são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amém ou não? Então ele está quebrando uma regra dos fariseus, dos religiosos, que impunham que se lavassem 7 vezes as mãos, e diz: ó, vocês estão tão preocupados em lavar as mãos, mas vocês deviam lavar o coração. E quando Jesus fala em nascer de novo, ele está falando de um novo coração, o coração que é transformado. Uma nova criatura, ela tem ela vislumbra esse novo coração. Ela se torna uma pessoa totalmente mortificada para o pecado. Diga, totalmente modificada para o pecado. E o Espírito Santo está regendo. Diga, o Espírito Santo faz dela uma nova criatura. Ela possui uma nova vida. Amém ou não? Romanos 6,4 diz que você passa a ter uma vida nova. E aí, eu quero que você abra comigo em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel 36. O profeta fala, ele fala de água, que é a palavra de Deus. E aí você vê assim, ó. Então, verso 25, capítulo 36, verso 25. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis o quê?
purificados. Ele está falando de purificação do corpo ou do coração? Do coração, amém? E aí ele diz: eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração. Então toda purificação é no coração, porque do coração procede todo intento mal, toda imundície, toda imoralidade, toda pornografia, tudo que o homem faz de ruim. O que está se fazendo hoje, no período de carnaval, toda essa imundície, essa pornografia, essa imoralidade, essa nudez, procede do coração do homem. Eles chamam de cultura, mas não, isso aí é um contrassenso. Não existe cultura nenhuma em você se despir, em você mostrar a sua nudez, irmão. Isso aí é a pornografia. E ele diz assim: e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei, olha o depósito. Quem quer esse depósito aqui? E eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa. Você acha que se Deus depositou o Espírito Santo em você, o teu coração pode optar por uma coisa ruim? Quando ele faz esse depósito, você passa um coração puro. E quando o Espírito Santo é depositado em você, você passa a entender as coisas que antes você não entendia, a enxergar coisas que antes você não enxergava e a tomar atitudes que antes você não tomava. Você torna-se uma nova criatura. Isso é nascer de novo. Quem está entendendo até aqui? Então, quem quer, olha, às vezes se alguém chegasse para você e dissesse: olha, você quer um depósito de R$1.000 na sua conta, de R$5.000 na sua conta amanhã de manhã, talvez você gritasse e dissesse: olha, que bom, faz isso mesmo, eu mesmo estou precisando. Mas eu digo para você uma coisa: nenhum dinheiro, nada, vale mais do que esse depósito. Nenhum emprego, nenhuma empresa, nenhuma casa de luxo. E é por aí que nós batemos de frente com esse evangelho laodiceano de hoje, porque enquanto se exalta o dinheiro acima de todas as coisas, em cultos mamonistas, eu quero dizer para você que quando a palavra nos fala do depósito de Deus na vida do homem, para que haja um novo nascimento, ela não está falando do depósito financeiro, do depósito monetário, do depósito capitalista, do homem do século 21, não está falando de uma ascensão social, de uma ascensão financeira, mas está falando do depósito do Espírito Santo no interior de cada pessoa. E quando ele deposita o Espírito Santo no interior, a Bíblia diz: e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. Eu não posso mudar você, eu não posso mudar seu casamento, eu não posso mudar sua vida emocional, eu não posso fazer nada por você, mas quando o Espírito Santo é depositado na sua vida, ele te capacita para que você haja de acordo com a vontade de Deus. Essa transformação, essa metanoia, essa transformação vem quando o Espírito Santo entra em você. Ele faz você agir, diga agir, de acordo com as leis, com os princípios morais e espirituais. Então por que o mundo está nu? Por que o mundo está na prostituição? Por que o mundo está na pornografia? Porque as leis morais, as leis espirituais do Senhor não estão neles. O espírito do mundo está lá. O espírito do diabo, sabe, o diabo, o Satanás, os demônios mesmo estão lá. E estão lá trazendo a eles aquilo que eles são. Porque o que eles falam sai de dentro do coração deles. O que eles externam sai de dentro do coração deles. O que eles podem externar se não tem o Espírito de Deus, se não tem o Espírito da santidade, se não tem um Espírito para capacitá-los. Irmãos, nós estamos aqui juntos para sermos capacitados pelo Espírito Santo.
Por que o diabo tem tanta raiva quando você vai à igreja? Por que o diabo tem tanta raiva quando você fica como Maria sentada aos pés do Senhor ouvindo a palavra? Sabe por quê? Porque quando você está ouvindo a palavra e não está se preocupando com as coisas lá de fora, quando para você começa a se acostumar a viver com pouco, mas com pouco mesmo, viver com o Senhor, e não está correndo atrás desse luxo humano que um dia se acaba. E você começa a dar mais valor a coisas divinas, coisas espirituais, coisas que não vão passar na sua vida, mas coisas que vão eternizá-las para o céu. Quando isso começa a acontecer, você não é repreendido por Deus, você é repreendido pelos homens. Marta foi reclamar de Jesus. Jesus, fala para Maria. Tem homem que reclama, não, porque agora só quer saber de Bíblia, porque agora só quer saber de igreja, porque agora só quer saber de ir para ouvir esse pastor. Sabe, irmão, Marta falou isso para Jesus, vai lá, fala com Maria, reclama para ela. Jesus disse, não, eu vou reclamar para você, porque o diabo está falando ao teu ouvido. Maria escolheu o que era bom, você que está perdendo seu tempo. Quantos de nós temos perdido tempo, irmão? Quantos de nós ainda não passamos pela experiência de nos tornarmos uma nova criatura, de recebermos a palavra viva, não letra? Não adianta você ler só a Bíblia, se o Espírito Santo não estiver dentro de você, fazendo com que você seja capacitado para fielmente obedecê-la. A Bíblia diz aí no verso 27, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Amém? Ninguém é fiel sem o Espírito Santo. Ninguém é fiel sem o Espírito Santo. O que faz você ser fiel não é o pastor ficar reclamando aqui em cima. Eu posso viver reclamando, eu posso falar e puxar a orelha e falar e falar e falar. Isso não vai fazer de você uma nova criatura. Mas quando o Espírito Santo entra em você, quando Ele te capacita para ser fiel, aí você é fiel, amém? Aí você diz não para o mundo, não para o pecado, não para o mal, não para qualquer coisa que venha destruir o seu relacionamento com Deus. Diga para o seu irmão do lado, irmão, tem coisas na vida que nós colocamos acima do Senhor, e você sabe disso. Por isso que nós temos que entender o livro de Colossenses capítulo 2, que eu falei sexta-feira. Por favor, abra aí. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande, verso 1, a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza, diga riqueza, do pleno entendimento. É isso que eu quero que você guarde. Bem aqui, riqueza do pleno entendimento. Existe uma riqueza? Sim? Sim. Mas está onde? No pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Amém? Está cortando aqui direto. Vê se você me ajuda aí. Bom, amém? Então veja. O perfeito entendimento, o pleno entendimento é a riqueza. Às vezes a gente está aqui no culto, mas a gente não entende com perfeição, com riqueza de detalhe, com riqueza de caráter. Então o Espírito Santo, Ele dá a você competência, diga competência, capacitação para viver essa riqueza, para ser chique espiritual. Como é ser chique espiritual? É você entender tudo que está sendo falado. E alguém dizer para você, você pensa que é quem? Você pode dizer para ele, olha, eu não sou nada, mas Cristo em mim é tudo. Amém ou não? Isso é verdadeira riqueza espiritual. Pedro disse, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então riqueza não é a que cabe no bolso, mas a que está dentro do coração do homem. E nessa questão do entendimento, para nosso entendimento aqui e agora, não há riqueza maior do que você entender, ter uma visão cétupla, diga cétupla, a respeito do que seja consagração, a despeito do que seja estar consagrado. Por que uma visão cétupla, pastor?
porque são 7 coisas que nós temos que entender sobre isso. Diga a primeira coisa, diga: espírito, alma e corpo pertencem somente ao Senhor. Diga de novo: espírito, alma e corpo pertencem somente ao Senhor. Onde está isso? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Espírito, alma e corpo. Aquele que um dia já foi testemunho de Jeová, né? O pessoal lá diz que não tem essa trindade, mas está aí, tem espírito, alma e corpo, como também tem Pai, Filho e Espírito Santo. O homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus? Então como que o homem poderia ser não ser trino se Deus é trino? Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem é corpo, alma e espírito. Amém ou não? Essa é a trindade humana e a trindade divina. Até aí todo mundo está entendendo? Ninguém soluçou, arrotou alguma coisa? Não? Enganchou algo? Não? Então vamos para frente. Essa é a primeira coisa, eu tenho que entender. Diga: espírito, alma e corpo pertencem a quem? A quem? Deus. Diga: Deus. Então, se espírito, alma e corpo pertencem a Deus, por que que o meu corpo vai ser do pecado? Por que que eu vou querer coisas que são do mundo? Tudo é de Deus. Amém? Vamos lá. Segunda coisa, da visão cétupla da consagração do homem para com Deus. Lá em Hebreus 12, 2, quando, segundo alguns pesquisadores, poderia ter sido o apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Hebreus, pela forma da escrita, se parecer com todas as cartas escritas por Paulo. Ele diz algo interessante. Carta aos Hebreus, amém? 12, 2. Olha só. Olhando para onde? De que forma? Vamos lá. Primeiro de que forma e depois para onde? Consagração é isso. Olhando fixamente. Quem já tentou? Olhar fixamente. Sem pestanejar. Sem piscar o olho. Olhando fixamente. Quando você está se consagrando para Deus, você tem que olhar para Ele como? Fixamente. Amém? Olhando fixamente. Para quem? Diga comigo. Para o autor e consumador da fé. Quem é Ele? Jesus. O qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de quem? De Deus. Amém ou não? Então a segunda característica de quem tem a visão cétupla de consagração espiritual é que ele tem um olhar fixo, é que ele não pestaneja, ele não titubia. O seu evangelho é evangelho fixo, firme. Ele está firme, ele não fica para lá e para cá, não. Ele está fixado na visão do Senhor Jesus. Ele não olha para o homem A, para o homem B, para a doutrina A, para a doutrina B, mas é a palavra, é o Espírito, é o Senhor Jesus que lhe importa, a pedra angular. Consagração é ter uma visão firme, fixa no Senhor. Além disso, consagração, em terceiro ponto, Hebreus 12, ainda, no versículo 1, portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha. Quem está disposto a fazer isso? Se desembarace de tudo que está te atrapalhando. Tem gente atrapalhando você? Tem amigo atrapalhando você? Tem gente perturbando a sua vida espiritual? Psst, tira de você. Amém ou não? Amém ou não? Tira, meu irmão. Ah, pastor, mas assim, tudo, desembaraçando de tudo. Diga tudo. Tem gente que se embaraça. Tem gente que se embaraça. E é fácil de se embaraçar. Propostas de Satanás fazem você se embaraçar ou não? Desembaraçando de tudo, diga de tudo, o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com
perseverança a corrida que nos está proposta. Amém ou não? O que ele está falando sobre a consagração? Certo para o terceiro ponto? Nós temos que nos desembaraçar de tudo que nos atrapalha, de todo pecado também que nos envolve, e nós temos que andar. Está escrito assim? Ou não? Está escrito como? Por favor, leia no texto, não olhe para mim. Como que está escrito? Desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, andemos, é assim? Como que está escrito? Diga bem alto. Corramos. Então ele está com pressa que você saia desse embaraço. Ele está com pressa que você saia desse embaraço, desse engoldo. Corramos, diga corramos. Com uma característica, a corrida tem que ser com perseverança. Não pode parar de correr. Ah, eu estou cansado. Não tem cansaço para o homem de Deus que tem o Espírito Santo. Entendeu? Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Irmão, foi proposto uma corrida. Foi proposto uma corrida. Ninguém chega ao céu se não exercer um esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado pela força. Tem que correr. Tem que correr. Tem que se esforçar. Amém ou não? Então está proposta essa corrida. E você vai ter que se desembaraçar de tudo e do pecado que te envolve. De tudo é qualquer coisa, até familiares. É, pastor? É. De tudo mesmo. Tem mulher que diz assim, ou homem que diz assim, mas se a minha esposa não quiser, se o meu marido não quiser, e se o meu filho não quiser, e se meus pais não quiserem? Quem quer saber a resposta? Levanta a mão. Eu li semana passada, eu estudei com vocês sobre arrebatamento. Quem lembra? Quem lembra? A palavra foi roubada? Não, né? Quem lembra do versículo que eu disse? Estarão dois em um monte. Um subirá e o outro ficará. O que isso quer dizer? Que você não tem que estar olhando para o seu lado. Que você tem que estar agarrado na pessoa que está do lado. Porque ela pode ficar e fazer você ficar junto. Quem está entendendo? Vai que essa pessoa é acomodada. Vai que ela é infiel. Vai que ela é inconstante. Vai que é aquela pessoa que desiste fácil. E você está lá correndo com perseverança, sabendo que a corrida foi proposta. E você não pode parar. Mas aquela pessoa fica parando o tempo todo, dizendo, não, peraí, para que eu não estou me aguentando. E você tem que continuar correndo, mas você quer acompanhar aquela pessoa. Ô irmão, como que você vai correr e acompanhar ela? Salvação é individual. Quem quer ir para o céu? Então, entenda. Ame seus pais, ame seus cônjuges, ame sua família. Mas lembre-se, salvação é individual. Não dá para você, no dia do arrebatamento, puxar o outro, não. Cada um subirá, será arrebatado, se for achado nele a lâmpada acesa, ou seja, a palavra e o azeite, que é o Espírito Santo. Amém? Não tem esse negócio de meu amigo vai para o céu, meu filho vai para o céu, minha mãe vai para o céu, meu pai vai para o céu. Não, vai para o céu aquele que tem realmente o propósito, que é o Espírito Santo. Amém? Quarta coisa, diga, as nossas mãos devem estar prontas para fazer aquilo que é certo. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Efésios 4, 28. Aquele que roubava, a Bíblia diz, não roube mais. Você é uma nova criatura? Então se você roubava, não roube mais. Pastor, eu não podia ver dinheiro na minha frente que eu passava a mão. Não faça mais isso. Amém? Traficava, não trafique mais. Eu vou contemporaneizar o versículo. Fumava, não fume mais. Bebia, não beba mais. E assim vai. Prostituía, não prostitua mais. Isso é coisa de uma nova criatura. Então quem roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Amém ou não? Novo nascido, ele vai usar o esforço dele
para abençoar vidas, mas ele não vai roubar ninguém, não vai prejudicar ninguém. Espera aí, será que o teu patrão pode confiar em você? Será que ele pode confiar na tua idoneidade, na tua santidade? Será que você pode ficar à frente do caixa da empresa? Será que ele pode confiar em você, como a Bíblia diz que José, na casa de Potifar, os tesouros de Potifar cresciam e ele não sabia mais nem o que tinha, porque tudo era administrado por José? Será que você é um José na vida do seu patrão? Será que você, como mulher, é um José na vida do seu marido? Ou você é um José na vida da sua esposa? Ou você é um José na vida dos seus pais e não fica roubando a carteira deles? Será que você é um José na igreja? Será que você não tem roubado o dízimo e a oferta do Senhor? Será que Deus pode confiar em você o dízimo e a oferta? Será que você vai entregar mesmo? Aquele que roubava, não roube mais. Quem entendeu isso? Quem quer ser digno de confiança? Como é bom o patrão dizer: rapaz, eu escolhi outro, mas escolhi você porque eu vi que você é um cabra bom. Não é forte isso? Hoje eu estava assistindo uma reportagem e um cara encontrou $1.400 no lixo. E tinha o nome do dono lá dentro da sacola. Ele ligou e devolveu. E o cara é dono do dinheiro. Alguém devia ter pego e ter feito por maldade. Foi lá sem acreditar que estava sendo devolvido $1.400 aqui no Brasil. Não estou falando dos Estados Unidos não, irmão. Estou falando aqui do Brasil, no Rio de Janeiro. Saiu hoje na TV. Aí um cantor aí, famoso, juntou 10 amigos, quando viu a reportagem, e cada um deu R$1.000, e foi deixar na casa, porque esse cara que devolveu os $1.400, ele é um favelado daqueles que moram em Itaipu. Sabe aquelas casas que se chover leva tudo? Aqueles $1.400 ia fazer uma diferença enorme, irmão. Dava para ele levantar a casa dele, não dava? Mas quem quer levantar sua casa debaixo de maldição, de roubo? Ele devolveu. E Deus usou 10 pessoas que nem cristãs são, são ímpias. Mas Deus usou 10 pessoas para chegarem com um valor maior. R$10.000. E disse: está aqui para você construir sua casa. Amém? Sabe o que ele respondeu? Ele disse: olha, primeiro eu vou ajudar minha mãe antes de construir minha casa. Porque se eu sou honesto é porque ela me ensinou isso. Ah, irmão, dá para arrupiar qualquer homem que tem o Espírito Santo. Você fica todo arrupiado quando vê um exemplo desse. No Brasil que ninguém tem mais. A gente olha para a televisão, todo mundo roubando. É ou não é? A classe política toda roubando, ninguém confia mais em classe política, em coisa nenhuma. Aí vem um cidadão, acha R$1.500 no lixo e devolve. Isso é obra do Espírito Santo, irmão. Aquele cara é um cristão, amém? Um servo de Deus, e Deus estava honrando ele com R$10.000. Para quê? Para dizer assim: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Será que Deus pode confiar em você, irmão? Será que Deus pode confiar? Será que Ele pode confiar mesmo para que você seja fiel na casa dEle? Para que você seja um obede? Para que você seja um dizimista, um ofertante? Para que você abençoe a vida do seu pai e da sua mãe que já estão velhos e que precisam de ajuda, e que você talvez nunca mais tenha ido lá para dar uma cesta, para pagar uma luz, para pagar uma água na casa deles? Porque você acha que não é mais sua obrigação? É sim! Todo filho tem que honrar o pai e a mãe. E Deus tem que confiar em você para isso. Deus só vai te dar condição quando Ele vê que você é capaz de ajudar o teu irmão que está do lado precisando de uma roupa. Quando você é capaz de abençoar a obra de Deus para que não falte nada nela. Amém ou não? Mas a gente precisa trocar lâmpadas aqui, eu creio. Quem crê comigo? Mas a gente não vai trocar se você não for fiel. E esse espírito de fidelidade não sou eu que te dou, não. É o Espírito Santo que entra em você e que te capacita para isso. Amém? Então essa é a quarta coisa. As nossas mãos têm que trabalhar para o bem. A quinta coisa, Colossenses 3:2, nós lemos que o nosso pensamento tem que se ocupar com o Senhor.
Tem que parar de ocupar o teu pensamento com coisa ruim, com coisa mundana. Os olhos são a janela da alma. Então começa a pensar as coisas que são boas, as coisas que vêm do alto. Começa a ocupar a tua mente, o teu coração com o teu chamado, com o teu ministério, com aquilo que Deus tem para ti, com produzir mais, com crescer mais. Amém ou não? A sexta coisa de uma cétupla consagração a Deus, para que você se torne uma nova criatura. Lá em Hebreus 13, abra. Essa eu tenho falado tanto aqui, que eu acho que eu tenho ficado com sede de tanto falar. Mas é a sétima coisa. Você quer ou não quer? Aliás, é a sexta coisa, né? Amém? Posso ler? Versículo 8 e 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixes influenciar pelas várias doutrinas heréticas. Quem quer se consagrar e se tornar uma nova criatura, não se mistura com várias doutrinas. Amém? A doutrina, a sã doutrina é uma, o resto é heresia. E ele diz: porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, ou seja, essa indumentária religiosa, sabe, que é servido? Você vai vir, eu vou te dar aí sei lá o que, uma água super ungida, ou então o sal da consagração, ou então a vassoura que varre todo o mal, e aí vai, a imaginação está grande, né? Arca da Aliança, o Aminorá, enfim, que nesses momentos me falham, são tantas as coisas, né? O lenço não sei de quê. Paulo usou lenço, pastor, usou. Pessoas foram curadas, foi. Errado? Não. Paulo errou? Não. Mas em nenhum momento aquilo era para ter se tornado doutrina. Em nenhum momento aquilo era para se tornar doutrina. Isso aí foi um fato. Isso foi um acontecimento. Poderia ser repetido ou não. Poderia acontecer ou não. Jesus untou com o cuspe na areia os olhos de uma mulher cega. Perdão, de um homem cego. Não uma mulher, um homem cego que untei com uma mulher. Eu que fiz isso uma vez. E a Bíblia diz que Jesus curou aquele cego, sim ou não? E uma só vez em toda a minha vida pastoral, uma única vez, em 23 anos de pastor, eu fiz a mesma coisa. Eu era pastor lá no Jardim das Oliveiras. Chegou uma moça cega, eu cuspi fiz o lodo, cuspi na areia, fiz o lodo, aquela porcaiada toda, né, que faz. Fiz o lodo e passei nos olhos dela. Imediatamente eu disse: agora ela vai ser curada. E quando eu disse isso, a mulher, ela estava cega, ela era cega. E manifestaram legiões de demônio nela quando eu botei aquela. E aí eu disse: em nome de Jesus, sai dela todo espírito da cegueira. E ela voltou a enxergar. Foi uma única vez, isso não se tornou doutrina aqui, isso não é feito todo dia. Não me venha trazer um monte de cego para eu fazer a mesma coisa. Porque isso não pode ser doutrina. Hoje se pega um fato bíblico. Abraão sacrificou Isaac, pronto, virou doutrina. Agora todo mundo quer sacrificar. E não é por aí, irmão. Está dando um exemplo da fé abrâmica, mas não quer dizer que isso vai ser uma constante doutrinária da igreja. A igreja, que é corpo de Cristo, que vive a nova aliança, não pode pegar um fato e transformar numa doutrina. Quem está entendendo? Então o que Paulo está dizendo aqui, segundo, né, a influência de alguns teólogos, pode ter sido Paulo, é que você deve fortalecer o coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Amém? Em último ponto,
um versículo que é muito conhecido nessa igreja, Romanos 12:1. Se você quer se consagrar para ser uma nova criatura, o teu corpo é um sacrifício vivo. Amém? Então nós chegamos aí, irmão, ao fim. O novo nascido, diga, o novo nascido, ele tem que ter o entendimento, segundo Colossenses 2, um entendimento rico de uma consagração cétupla, na qual ele entende que corpo, alma e espírito pertencem a quem? A Deus. Na qual ele entende que os seus olhos estão fixados em quem? Jesus. Na qual ele percebe que tem que se desemaranhar, tem que se soltar de tudo e de todo pecado e correr a carreira que lhe está proposta. Na qual ele tem que perceber que as suas mãos têm que serem utilizadas para o bem e não para o mal. Ele não pode mais roubar, ele não pode mais matar, ele não pode mais furtar, ele não pode mais prostituir. O que adianta você dizer, pastor, eu estou fazendo um jejum, mas eu tenho deixado de entregar o que é de Deus, eu tenho deixado de pagar a isso e aquilo outro, e tenho enganado o meu próximo. Isso não é consagração, meu filho. Pastor, eu tenho me consagrado, mas sabe, me encheram o saco outro dia, eu meti a mão na cara do cidadão. Isso não é consagração. Quem entendeu isso? Quantos maridos, eu já vi muito isso, irmão, até pastores, que vivem tão mal, ocultamente nos seus casamentos. Eu recebo muitos pastores para se aconselharem comigo, é porque eu não posso divulgar nomes, mas você não sabe a infinidade de pessoas que me procuram, diáconos de outras igrejas, bispos, apóstolos. Vocês não sabem, e nem eu posso falar também, porque não é segredo de confessionário não, mas eu sou uma pessoa que tenho muita ética nisso. Acho que é por isso que me procuram. Mas você não sabe a quantidade de homem de Deus que mete a mão e bate na esposa, que perde a noção e bate na mulher, esfola os coros dos filhos em casa e diz que é homem de Deus, que está em consagração. Eu digo a você, irmão, sua mão não pode ser usada para o mal, amém? Amém ou não? Há de haver uma compreensão de que você tem que ponderar essas coisas. Cantores gospel já me procuraram, foram disciplinados por mim por causa disso. Porque é amante do dinheiro, porque esqueceu do fator adoração e agora só quer saber do fator de arrecadação. O nome é parecido, mas é bem diferente. Então, a quinta coisa, os meus pensamentos têm que se ocupar em quem? Em Deus, e não nas coisas do mundo ou nas minhas coisas, mas no Senhor. A sexta coisa, meu coração tem que estar sempre confirmado na graça, pela graça, amém? E a sétima é que o meu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem entendeu isso? Você quer nascer de novo, irmão? Eu sei que você está longe, Nicodemos também, mas ele foi até Jesus. Quem viu? Ninguém, mas está aqui escrito, ele foi lá. Quero te convidar para você vir até Jesus, amém? E como ele, você hoje nascer de novo. Há pessoas que podem negligenciar a salvação, que podem recusar-se em ouvir, que podem calcar os pés do Filho de Deus, mas há pessoas que dizem, não, eu quero ser uma nova criatura. E se você quer hoje, você veio no lugar certo, amém? Jesus está aqui para te receber. Por favor, baixa a sua cabeça, feche os teus olhos e pense introspectivamente, analise o seu próprio coração, vislumbre a si mesmo agora, não olhe para o seu vizinho, mas só você agora e Deus. Imagine sua situação diante do Senhor e pense,
o quanto você tem que mudar. Quantas vezes você tem se emaranhado com coisas dessa vida, e tem se envolvido com o pecado, e tem roubado, e tem mentido, e tem furtado, e tem enganado, e tem sido falso. Sabe, irmão, tanta coisa que te separa que seja uma nova criatura. Mas hoje Ele quer que você tenha essa vida cétupla, essa consagração cétupla, essa visão cétupla, essa mente cétupla, onde você está em total unidade com Cristo. Amém? Se você quer, aí onde você está, levante-se, vem aqui na frente entregar sua vida a Jesus. Nós queremos convidar você para uma entrega total da sua vida, amém? Eu creio que Deus está te chamando. Se você crê também, vem. Não espera por ninguém, porque a salvação é individual, amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render. Quem hoje vai entregar sua vida a Jesus? Quem hoje vai consagrar-se a Ele? Mesmo que você já seja evangélico, que já tenha aceito Jesus, mas você notou nesses 7 pontos que eu falei que você ainda não é uma nova criatura, e você precisa consertar isso. Vem agora. Mas ainda é pouco eu sei. Aleluia, glória a Deus. Se comparado ao que ganhei. Aleluia, glória a Deus. Não Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Constâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Faça como Maria, venha para Jesus. Faça como ela, venha para Jesus. Deixa os cuidados da vida de lado, irmão. Vem para Jesus agora. Pois prazer maior não há. As obreiras venham aqui orar junto. Os obreiros venham orar junto com as pessoas. Aleluia. Tudo que há em mim. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Eu quero te ofertar mais ainda é pouco eu sei. E se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levanta a mão e diz para ele: te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importa. Toma atitude e vem agora. Jesus está te chamando. Toma atitude e vem agora. Vem. Jesus está te chamando agora. Vem, sai do teu lugar. Vem para Jesus agora. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as
constâncias adorarei. Somente a ti, Jesus. Oh, aleluia. Eu quero orar com aqueles que vieram à frente agora. Quero profetizar na vida destes a salvação, amém? E que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado, todo mesmo. Agora, eu não quero me furtar dessa pergunta. A pergunta que Jesus fez a um jovem que era seguidor de Deus e da lei. Aquele jovem disse: eu tenho feito tudo conforme a lei. Mas Jesus disse: mas ainda te falta uma coisa. Se desfaz de tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Eu não sei o que para você é mais importante que tudo, mas se estiver acima de Deus hoje, você tem que vir à frente. Se tiver alguma coisa na tua vida que esteja acima do Senhor, você precisa vir aqui na frente. Se você tem dado mais importância a qualquer coisa que esteja acima de Deus, hoje é dia da tua salvação. E eu quero te dar a oportunidade que você ainda venha aqui e entregue ao Senhor a sua vida. Sabe, irmãos, a nossa vida é um momento tão passageiro. Importa que a gente aproveite nesse momento passageiro para nos consagrarmos verdadeiramente a Deus. Se Ele está te chamando, ouça o chamado e venha. Há tempo para tudo na vida. Hoje é o dia de você entregar sua vida a Cristo. Quem ainda hoje vai tomar essa decisão? Glória a Deus. Tem alguém que diz: pastor, meu coração está cheio de raiva, de mágoa, de ódio. Se desembarace de tudo isso. Se solte de tudo isso e de todo o pecado que te envolve e venha para Jesus. Que 2017 seja um ano de consagração na sua vida espiritual. Um ano de mudanças. Não uma repetição do que você fez e foi em 2016. Mas de alguém melhor. Alguém mais santo. Mais separado para o Senhor. Agora, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.